Que confusão, hein? Assunto do vídeo é a treta com boletim de ocorrência e tudo mais ontem em Belo Horizonte, depois do Flamengo. Não é que ele perdeu o jogo, ele ganhou o jogo de virada, uma grande vitória. E deu B.O. Que loucura, hein? Bom, em cima das informações que nós temos até agora, tentei ler bastante sobre isso, acabei de ver um vídeo que a Monique Danello gravou e que subiu do portal da TNT Sports. Monique Danello que acompanha o Flamengo já há muito tempo, tem ótimas fontes do clube. Então, juntando esse conjunto de informações que a gente tem até agora, eu vou emitir a minha opinião em cima do que temos. Tem coisa para sair ainda? Tem. Tem mais detalhes que devem vir à tona nas próximas horas? Tem. Mas em cima do que temos, já assim, tem fatos que estão consolidados, né? Fatos cujo conhecimento está consolidado. Então, nós vamos falar disso agora no vídeo, com as informações do momento, dessa hora de almoço do domingo. Inclusive, eu tô gravando o vídeo bem em cima do horário de subida, assim. Agora eu tô gravando 11h20 da manhã. Agora são 11h20. Então, bem pertinho da hora de subir, até porque, né, tem muita coisa acontecendo nessa manhã. Peço para você deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Primeira coisa que eu posso dizer de tudo, do ponto de vista do torcedor do Flamengo, é muito lamentável, é profundamente lamentável que isso esteja acontecendo agora no momento de crescimento do time. Sim, é absurdo, é lamentável assim demais. Chega até a dar uma revolta. O cara fala, porra, as coisas estão indo bem. O time engrenou, o time cresceu coletivamente, individualmente os jogadores melhoraram, fisicamente é evidente que o time está bem melhor do que estava em janeiro. O Flamengo voltou das férias definhando fisicamente. Gerson melhorou nesse aspecto, Bruno Henrique voltou da lesão e voltou muito bem fisicamente, Arrascaeta que estava ali com muitos problemas no fim do ano passado. O Flamengo, em vários quesitos, ele melhorou. Tem pontos ainda a crescer, a ajustar, principalmente a questão do trabalho defensivo, e aí não estou falando só de zagueiros, né? É de todo mundo, é de todo um setor, né? De vários setores, inclusive, que precisam evitar que o Flamengo sofra tantas finalizações assim. Ontem o Atlético finalizou bastante. O Atlético não foi eficiente, o Atlético teve bolas no segundo tempo pra matar o jogo. E não matou. E aí você tem o Flamengo do outro lado, cara. Você tem o Arrascaeta que consegue um passe genial pra alguém. Você tem um Gabigol com poder de finalização. Você tem um Bruno Henrique que desequilibra. Você tem um Wesley, fez um baita de um gol e muito bem no apoio, na chegada ao fundo. Pô, não dá pra brincar com o Flamengo. E você não matar o Flamengo, você tem grande chance de ser morto 2 minutos depois. Foi o que aconteceu com o Atlético ontem. Aliás, só um parêntese, o Atlético é 13º colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético, um dos melhores elencos do país. Não é fácil conseguir uma façanha como essa, tá? Tem que se esforçar muito. Parabéns, porque assim, o esforço não foi pequeno para conseguir isso. Diretoria do Atlético Mineiro, principalmente, que é a grande responsável por isso. Parabéns. 13º lugar. Com esse nível de investimento, com esse elenco, porra, é coisa pra gente boa. Tem que ser muito bom para conseguir. Parabéns. Inclusive na escolha do Filipão, né? Foi uma escolha, assim, gênio da lâmpada. Precisa saber quem era o dono da lâmpada. Dos 4 R's, a lâmpada era de quem? Que alguém deve ter tido a palavra mais forte nessa hora. Parabéns. Olha, vocês estão de parabéns. Mas vamos voltar pro Flamengo, que é o foco do vídeo. Aí nessa hora em que as coisas começam a dar certo, em que o Flamengo faz o jogo que fez em Belo Horizonte, o mata-mata da Libertadores batendo na porta contra o Olímpia, semana que vem. Sim, tudo caminhando bem. O Flamengo está vivo nas 3. Tropeçou aqui, ali do Brasileiro, perdeu pontos e tal. Mas nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá a 9 pontos do líder. O líder vai jogar hoje ainda. Pode voltar a ser de 12 a diferença. Mas ele tá vivo, até mesmo do Brasileiro. Não tá sacramentado esse negócio. O Flamengo tá fora do título brasileiro. Não tá. Aí vem o auxiliar do Sampaoli e se acha no direito de dar uma porrada num jogador dentro do vestiário. Eu tava... Só pra não dizer que eu me desliguei de tudo depois do jogo, eu assisti ao jogo, depois eu fui ver série, fui dormir, não vi mais nada. Acabou o jogo, de vez em quando você precisa dar uma desconectada também, porque não dá, né? Aí, eu me lembro de um pouquinho antes de desligar, porque eu gosto muito de ver o jogo e ouvir rádio junto, aí junto caso o áudio com a imagem, faço essas loucuras que vocês sabem. Aí eu tava ouvindo pela Itatiaia. Quando acabou o jogo, aí aquela coisa, né, os caras lá reclamando do Atlético, muita crítica no desempenho do time e tal. Aí vem um repórter e fala assim, fechou o tempo do vestiário do Flamengo. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas como assim? O Flamengo acabou de ganhar um jogo. Como no intervalo,
lá na Itatiaia, eu ouvi esse mesmo repórter dizer que o Bruno Spindel teria tentado invadir o vestiário do árbitro no intervalo por causa do pisão. Aliás, a arbitragem, parabéns, arbitragem brasileira, você é uma gracinha. Ignoraram o pisão na origem do lance do gol do Atlético Mineiro, eles não viram. Eles simplesmente não viram. Aí no segundo tempo também, o lance do gol do empate do Flamengo, que cobrança do Arrascaeta, que jogador é o Arrascaeta. Tem uma falta do Arrascaeta no lance. Eles são horrorosos. Mas aí, como no intervalo teve essa história do Bruno Spindel no vestiário da arbitragem, segundo a Itatiaia, o que eu pensei? De repente é o Bruno Spindel indo lá agora de novo no árbitro pra dizer, tá vendo? Mesmo assim vocês não conseguiram, nós ganhamos o jogo. Falei, deve ser isso. Desliguei o rádio e fui embora. E eu lembro dele ter falado, um monte de segurança do Flamengo aqui, na porta do vestiário, uma confusão, tô tentando apurar o que é. Não dei importância, nunca que eu ia imaginar que era uma confusão dessa aí, né? E fui embora, fui ver minha série, Quando eu acordo hoje eu vejo isso aqui. A história que foi contada, inicialmente foi pelo Caê Mota, que é repórter do GE, e depois eu vi a apuração da Monique Danello, que foi na mesma linha. Ontem, o Sampaoli coloca 2 homens de frente. Ele coloca, no segundo tempo, né, vindos do banco, ele coloca o Luiz Araújo primeiro, coloca o Cebolinha, e o Pedro não gostou de não ter entrado. Pô, Luiz Araújo entrou, Cebolinha entrou. Aí teve a terceira alteração, a última, na verdade, não foi a terceira, a última. Ele colocou o Thiago Maia no lugar do Felipe Luiz. O Pedro sentou, segundo esse relato, o Pedro se sentou do banco. Tipo assim, não vou entrar, tava chateado com isso. E aí, esse auxiliar do Sampaoli, o seu Pablo Fernandes, preparador físico, teria ido cobrar o Pedro. Por isso, não gostado do Pedro desistir ali do aquecimento, se sentar no banco, conduta antiprofissional, o jogo tá rolando e tal. E aí, essa discussão se estende até o vestiário, os dois batem boca, o Pedro diz que está insatisfeito com o tratamento que a atual comissão técnica tem dado a ele, a discussão sobe de tom e o Pablo Fernandes dá um soco no Pedro. Sim, o preparador físico do Flamengo, da comissão do Sampaoli, deu um soco num jogador do elenco dentro do vestiário, na frente de todo mundo. Todo mundo viu. Essa história está confirmada. O Pedro fez um boletim de ocorrência. Essa história está confirmada. Isso aconteceu, tá? Porque eu sei que tem torcedor que está preocupado nesse momento. Pô, lá vem, estão querendo botar crise, estão querendo inventar. Não tem invenção. Houve o fato, o Pedro foi para a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, tem imagens do Pedro indo para a delegacia, saindo da delegacia. A história aconteceu. Depois, isso foi imediatamente após o jogo, tá? Então foi justamente na hora que bateu com o relato lá do repórter da Itatiaia. Ih, tá dando treta aí no vestiário do Flamengo e tal. Minutos depois tem a coletiva. O Sampaoli vai pra coletiva. Até então, pelo que eu imagino, os repórteres não sabiam do que estava acontecendo, do que tinha acontecido no vestiário. E isso não é discutido na coletiva, isso não é perguntado ao Sampaoli na coletiva, e o Sampaoli também não toca no assunto. O que eu acho complicado, muito complicado. Um fato grave acabou de acontecer no vestiário. Ou o Sampaoli tratava disso, né? Enfim. Ou talvez seria mais prudente não ir à coletiva. Por quê? Porque pode passar pro elenco a sensação de, quer dizer que aconteceu um negócio aqui, o nosso treinador vai pra coletiva como se nada tivesse acontecido? Vai dar entrevista normalmente para falar do jogo e o incêndio rolando no vestiário e ele sai do vestiário para dar a coletiva? Ele não deveria ter ido dar a coletiva, na minha opinião. Talvez alguns jogadores do Flamengo pensem da mesma forma. Pelas informações que a Monique Danello trouxe nesse vídeo, vou recomendar de novo, não sei se já recomendei, enfim, se não recomendei, no YouTube da TNT Sports, a Monique gravou um vídeo agora na manhã desse domingo, dando mais detalhes dessa confusão. E ela diz lá que o elenco tá fechado com o Pedro. O elenco está totalmente fechado com o Pedro e não estaria disposto a seguir trabalhando com o Pablo Fernandes. Tem treino amanhã. O Flamengo vai jogar com o Olímpia no meio da semana. Os caras não querem mais que o Pablo Fernandes participe do dia a dia do Flamengo e eles estão certos. Porque se um comandante, se alguém da comissão técnica, ele não é o comandante, mas ele é alguém ligado, escolhido pelo comandante do elenco, agride alguém do elenco, esquece, não há ambiente para essa pessoa permanecer. A agressão no ambiente de trabalho resulta em demissão sumária. Ponto final. Em qualquer ambiente de trabalho. Não é porque é um vestiário de futebol, onde são atletas, onde tem uma disputa, onde tem paixão, onde tem sangue quente, que você vai admitir um negócio desse. Não pode no escritório, não pode no vestiário de futebol. Simples assim. Acabou. Ponto final. O Pablo Fernandes tem que ser demitido do Flamengo. Agora, a questão é, como vai respingar isso no Sampaoli? Qual vai ser a postura do Sampaoli? Porque ele é trazido pelo Sampaoli.
O Sampaoli vai cortar na carne? Porque aí é o seguinte, ou o Sampaoli se posiciona... Não tem dois lados certos nessa história. Essa história tem um lado certo. A partir do momento... O Pedro pode ter sido desrespeitoso na cobrança, pode ter subido o tom, pode ter sido antiprofissional ao não continuar o aquecimento até o fim. Podemos discutir tudo isso. Mas a partir do momento que o cara dá um soco no Pedro, a razão está toda do lado do Pedro e ponto final. Acabou. Não tem dois lados certos na história. Essa história tem um lado certo, o lado do Pedro. Quem agrediu, perde a razão e tem que pegar as coisinhas e ir embora. E tem que ser defendido nesse momento por todos e pelo Sampaoli, o Pedro. Porque se o Sampaoli não fizer isso, se o Sampaoli não se colocar no único lado certo dessa história, que é o lado do Pedro, o Sampaoli precisa pegar as coisas dele e ir embora junto com o Pablo Fernandes. Vai junto então. Simples assim. Não há como... Não tem como botar um pé em cada canoa. Agradar a dois deuses. Não dá. Não tem como. Nessa história... A postura do Sampaoli, ela vai ser decisiva nisso aí para a continuidade dele do trabalho. E eu lamento. E acho que o torcedor do Flamengo lamenta 10 vezes mais do que eu. Porque no melhor momento do time na temporada, uma confusão como essa pode gerar a troca da comissão técnica. Mas pensem, vamos raciocinar. Vamos lá. Pensa que você é um jogador do Flamengo. E você está solidário ao Pedro. Você está fechado com o Pedro. Como todo o elenco está, segundo as informações da Monique Danello e de todo mundo que cobre o Flamengo. Aí o teu comandante, ao invés de comprar o barulho do Pedro, que é a vítima dessa história, ele fica do lado do preparador? Como é que você vai respeitar esse teu comandante daqui em diante? A gente não sabe ainda o lado que o Sampaoli escolheu nessa história, tá? Porque ele não falou sobre isso na coletiva de ontem, não temos um posicionamento oficial até agora, então nesse sentido... A partir daí é especulação, tá? O que nós temos de fato houve o soco, houve a discussão, houve o boletim de ocorrência, o elenco não quer mais trabalhar com o cara. São fatos. Isso está consolidado. Daí pra frente, aí nós estamos especulando. Aí eu não posso estar aqui agora condenando o Sampaoli, apenas acho que com o incêndio rolando no vestiário ele não deveria ter ido pra coletiva ontem como se nada tivesse acontecido. Ah, mas a imprensa iria criticar a ausência dele. Sim, não teria informação pra isso. Iria estranhar. Ué, mas por que o Sampaoli não veio? Aí ia apurar, ia ligar pra um, ia ligar pra outro, ia descobrir a história e ia montar o quebra-cabeça. Ou talvez passou pela cabeça do Sampaoli o seguinte, não, eu vou pra coletiva porque se eu não aparecer, eles vão suspeitar e vão descobrir a história. Então, indo pra coletiva, eles não vão descobrir. Vocês acham mesmo, gente, que um jogador do Flamengo sai do estádio... Vai pra delegacia fazer um boletim de ocorrência, a história não vai vazar, ninguém vai saber, e a imprensa não vai saber. Vocês estão... Se alguém pensou isso, não sei se foi, tá em Nárnia. Só pode estar, né? Não tem a menor lógica. Então, a partir de agora, o posicionamento do Sampaoli é decisivo. E o posicionamento do clube, né? Se o Sampaoli chega pra diretoria e fala assim, pro Braz, pro Sprindel... Não, eu quero contornar esse episódio, eu quero que eles se entendam e que o Pablo Fernandes continue, eu não abro mão dele. Não há uma postura, não há outra postura a não ser, Sampaoli, se é assim que você quer, tchau pra você e tchau pro Pablo. Simples. Não tem meio do caminho nessa história, não tem como costurar meio campo. O cara deu um soco num liderado. Acabou. Não tem razão, não tem o que justifique. Acabou. Pablo Fernandes... Acabou no Flamengo. Tchau. Aliás, um cara como esse, com esse tipo de temperamento, com esse tipo de postura, não deveria trabalhar no futebol em clube nenhum. Não é no Flamengo, é no Nice, é no Al Ittihad, é no Raio Pacta. Não pode. Fim de papo pro seu Pablo Fernandes. Problema dele agora. Ele que arca com as consequências legais e profissionais do que ele fez. E quem tiver defendendo o seu Pablo Fernandes nessa hora, que vá junto. Se for o Sampaoli, se for o Landim, se for o Raio Pacta, quem tiver junto com o Pablo Fernandes nessa hora, pega as coisinhas e vai embora. Porque a gente não pode normalizar a agressão. Sampaoli, recado dado para fechar o vídeo. Não tem dois lados nessa história, dois lados certos. Tem um certo e um errado. Cabe a você escolher o lado certo nessa história. Ou você vai morrer abraçado com o Pablo Fernandes, ou você vai descartar um cara que não deve estar mais no ambiente do Flamengo e vai seguir o teu trabalho. A bola está com o Sampaoli. Nessa hora, o torcedor do Flamengo que quer a permanência do Sampaoli, ele tem que pedir, clamar, rezar por bom senso do Sampaoli. Depende dele. A não ser que, e aí a coisa escala para um nível ainda mais grave, mesmo afastando o Pablo Fernandes, o elenco também não queira mais o Sampaoli. Isso a gente não sabe. Isso é coisa de vestiário. Isso é informação que eu, pelo menos, não tenho e não vi em lugar algum.
Mas o momento é grave. E o recado que eu acho que tem que ficar no vídeo é esse. Eu sei que o trabalho é muito bom, eu sei que o Flamengo, nesse momento, se perder o Sampaoli, corre um grande risco de andar casinhas para trás, é verdade. Eu não vou chegar aqui e dizer que esse risco não existe, porque a análise também tem que englobar isso, mas tem valores que são superiores a isso. Aí nós estamos falando de aspectos morais e profissionais, que se sobrepõem a resultado de campo. Então, nessa hora, ou o Sampaoli toma a decisão correta, a única decisão aceitável nessa história, ou desculpa, vai ficar muito difícil a gente falar em trabalho, continuidade, em todas as outras coisas que são secundárias nesse momento. Eu jamais vou normalizar soco em atleta, briga de vestiário que resulte em soco de liderado para líder ou de líder para liderado, jamais. O que aconteceu ontem foi grave, absurdo, e o seu Pablo Fernandes, inclusive, não deveria nem voltar no CT pra pegar as coisinhas. Alguém pega, embala pra ele, Sampaoli pode fazer isso, bota dentro da sacola e entrega pra ele. Nem o direito de pisar mais no CT do Flamengo esse senhor deveria ter, porque agredir um jogador, e olha, um jogador da importância do Pedro, sim, inacreditável, sim, inacreditável. Se fosse com um menino, seria muito grave, igualmente grave. Mas me causa até mais espanto, assim, que não foi com o menino, né, foi com o Pedro. Inacreditável, cara. Inacreditável. Mas VSR diz isso, e nisso eu concordo com ele. Sampaoli é bomba relógio. Grande treinador, mas ele, seu staff, a gente conhece bem o histórico e é lamentável que isso tenha acontecido. Toda a minha solidariedade ao Pedro nessa hora. Toda. Nessa hora não tem dois lados certos. Quem tá certo nessa história é o Pedro, a vítima é o Pedro, quem tem que receber solidariedade é o Pedro, quem tem que ser defendido é o Pedro, e o único lado que a gente tem que ficar nesse momento é o do Pedro. E se os jogadores estão fechados com ele, estão corretos. Essa é a decisão que se espera de um grupo. Grupo é isso. O que você pensa? Deixa aí os seus comentários. Um domingo leve, né? Gostoso, maravilhoso. Bom domingo aí pra todo mundo. Juízo, like do vídeo se você ficou até o final. Grande abraço. Bom almoço de domingo aí. Eu sei que o almoço de domingo sai tarde, né? Aguenta aí que vai sair. Tchau.